Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 19, versículo 21, o último versículo do capítulo 19. O ponto 1 que diz, a espada que saía da boca do Messias. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Este texto é muito utilizado pela corrente idealista para defender a batalha do Armagedon como sendo uma batalha no campo teológico doutrinário, ou seja, aquele Armagedon das ideias que eu falei para vocês, né? O tipo de batalha que ocorre entre o Senhor Jesus Cristo assentado sobre o cavalo é simbolizada em uma espada que saía da sua boca. Ou seja, a batalha não é uma guerra física, e sim uma guerra doutrinária. Tá bom? Bom, eu digo o seguinte, eu acredito que terá guerra física e também acredito que terá guerra doutrinária, porque a guerra doutrinária é o que Daniel diz nas 70 semanas, que o anticristo vai enganar Israel, certamente ligado a alguma doutrina ou ao monoteísmo, tá ok? Relacionado ao Messias, é uma questão doutrinária, vão interpretar que esse é o Messias, então com certeza tem a questão doutrinária também. E lembre-se que eu falei para vocês de uma teoria, que eu vou comentar mais à frente agora, sobre o que significa Armagedon. Bom, Armagedon, você pode voltar lá no estudo de Apocalipse 16, eu falei o seguinte, que uma das possibilidades de Armagedon é você não interpretar como Vale do Megido, porque Armagedon, eu explico lá que a expressão é um costume judaico que eles pronunciavam um som em grego e você deveria procurar em hebraico um som equivalente, tá ok? E quando você procura em hebraico, Armagedon seria Ar é monte, monte de Megido, Megido não tem monte, isso é certo. Então com Armagedon, monte de Megido, então eles interpretaram o Armagedon como o Magedon como Megido, mas uma das possibilidades de interpretação é que Magedon não seja Megido, mas essa expressão fica muito próxima em hebraico de congregação. Então seria monte da congregação, ou seja, o lugar onde eles debatem as doutrinas, onde os rabinos debatem as doutrinas, tá bom? O comentário prossegue, eu falo exatamente sobre isso, olha. Seria a batalha do monte da congregação, onde, segundo esta teoria, ocorrerá uma batalha doutrinária, certamente envolvendo a antiga religião de Baal e a religião de Israel. Tá bom? Isso é muito provável. A questão doutrinária vai estar envolvendo a religião de Baal e a religião de Yahvé. Veja a explicação detalhada em Apocalipse 16, onde apresentei uma possibilidade de interpretação do termo Armagedon como sendo monte da congregação. A igreja deve ter o seu Armagedon das ideias próximo ao arrebatamento. Uma pausa aqui para explicar a vocês, ou seja, pouco antes de ser arrebatada, o apóstolo Paulo profetizou que haveria realmente uma grande quantidade de pessoas pregando doutrinas de demônios, ou seja, doutrinas erradas que entrariam na igreja. Isso é para nós pensarmos principalmente nessa atitude que a Assembleia de Deus está tendo, que tem alguns individualmente. A Assembleia de Deus fez lá sua confissão de fé e negou a predestinação. Essa doutrina é a doutrina de Baal, não existe dúvida. É uma doutrina que diz que o seu destino já está escrito. Essa doutrina que ela sobrevive aí nos horóscopos. A igreja que acredita na predestinação de Agostinho de Hipona e de Calvino, ou seja, acredita que o nosso destino está escrito, está seguindo o mesmo caminho do horóscopo. E o estudo das religiões antigas mostram esse ensino de horóscopo, que as estrelas, que são deuses para eles, determinam o nosso destino, nasceu lá na Babilônia. Não existe dúvida disso, ok? Então a igreja
deve ter também o seu Armagedon das ideias próximo ao arrebatamento. Israel deverá ter o seu Armagedon das ideias no final da grande tribulação, ou seja, esse debate doutrinário. Por quê? O debate doutrinário, nós sabemos que início da grande tribulação, início dos 7 anos, Israel será enganado pelo anticristo. Alguma heresia, alguma doutrina errada envolverá essa aliança. Na metade da grande tribulação, 3 anos e meio, Israel rompe essa aliança, ou seja, alguma heresia que o anticristo propôs e que Israel a princípio aceitou, Israel rejeita. Faltam 3 anos e meio para terminar a grande tribulação. Nesse período é que eles vão que vai haver também dentro de Israel, né, uma agora luta doutrinária para reconhecer que Jesus é o Messias, tá ok? E essa luta doutrinária culminará com a população, com os rabinos, quem seja, se convencendo de que Jesus é o Messias. Hoje nós sabemos que os rabinos, eles conhecem, claro, a doutrina cristã. Eu vejo entrevista de rabinos, programas de rabinos, que eles dizem, Jesus não é o Messias, nós estamos esperando outro Messias. E tem um rabino que ainda diz, e não tem nada de anticristo fazer aliança com a gente. Mas a profecia diz, e se a profecia diz, inclusive a profecia da Tanakh, a profecia do Antigo Testamento, é a profecia de Daniel. Então, mesmo eles que não leem o Novo Testamento, se eles lerem o Antigo Testamento, eles encontram Daniel falando que ele fará uma aliança com muitos por 1 semana. E essa aliança envolve Israel. Isaías também, no capítulo 15, ele diz que Israel fará uma aliança com a morte, uma aliança com o inferno, tá ok? Deixa eu ver aqui se eu acho esse versículo. Uma aliança com a morte. Isaías, capítulo 15, versículo 28. Desculpe, Isaías, capítulo 28, versículo 15. Quase que eu acerto, né? Isaías 28, 15. Está escrito, olha, porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Tá bom? Então Israel vai chegar a um ponto que eles vão realmente falar, ó, nós temos que fazer aliança com o mal para nós nos protegermos. E como eu disse, agora dia 13 de novembro de 2022, pode ser um momento, porque todas as religiões, inclusive o judaísmo, está marcado para se reunir lá no Monte Sinai. O que esses homens estão planejando, nós não sabemos. Bom, Isaías 28, 18, fala do meio da grande tribulação, quando Daniel diz que romperá a aliança entre Israel e o anticristo. Isaías diz, capítulo 28, versículo 18, e o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando passar o dilúvio quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Ou seja, está profetizado por Isaías e por Daniel que eles farão uma aliança com a morte, com a aliança com o inferno. E isso é uma referência à aliança com o príncipe das trevas, que Daniel deixou bem claro que será um homem. E Daniel disse que ele vem da besta, do quarto animal de Daniel 7, que é o Império Romano. Ok? Então essa profecia está bem clara, ok? Pois bem, o comentário prossegue. Bom, eu vou ler esse parágrafo de novo para poder seguir direto, ficar mais claro, né? A igreja deve ter o seu Armagedon das ideias próximo ao arrebatamento. E Israel deverá ter o seu Armagedon das ideias no final da grande tribulação. Sendo assim, podemos interpretar essa repetição em Apocalipse 19 da batalha final de Apocalipse 16 como sendo batalhas em campos diferentes. A batalha de Apocalipse 19 seria uma batalha física, onde haveriam corpos mortos sendo devorados pelas aves. E a batalha de Apocalipse 16 seria uma batalha no campo das ideias, no campo doutrinário. E no campo doutrinário, o final aqui de Apocalipse 19, com a conclusão que nós temos, principalmente desses capítulos 17, 18 e 19, que eu mostrei, é o final da grande tribulação e vai prosseguir
pelo milênio. A conclusão desse texto aqui é que no final da grande tribulação Israel está se livrando da grande heresia, do grande erro doutrinário que foi rejeitar Jesus Cristo como Messias, tá ok? Eles estarão revendo segundo a profecia do Antigo Testamento e principalmente segundo a profecia do apóstolo Paulo em Romanos 11. Se por fim todo Israel será salvo, como se interpreta normalmente esse texto? Que por fim Israel aceitará Jesus Cristo como Messias e será reenxertado, tá bom? No lugar que hoje a igreja está.